O artigo 42.7 do Tratado da União Europeia é uma cláusula juridicamente vinculante de defesa mútua. Se um membro da União Europeia for alvo de um ataque armado, os demais são obrigados a ajudá-lo por todos os meios ao seu alcance. Por todos os meios ao seu alcance, ou seja, em outras palavras, por todos os meios. Entram em ação de forma unilateral. Ou seja, aceitar um país em guerra na União Europeia significa assumir a obrigação de lutar por ele. Isso nem é o parágrafo 5 do Acordo da OTAN. Me parece que isso é ainda mais específico e mais obrigatório. A única coisa que não tem lá é que não há os Estados Unidos da América. Um país em guerra é convidado para uma aliança cujo estatuto prevê a obrigação de lutar por cada um dos seus membros. E isso significa: no dia em que a Ucrânia se tornar membro da União Europeia, toda a União Europeia, por sua própria lei, voluntariamente com sua assinatura, assume a obrigação de entrar em guerra com a Rússia por todos os meios ao seu alcance. O custo da questão sobre a Ucrânia, ou seja, números verificados, não boatos, isso é antes da adesão, certo? A União Europeia já aprovou 90 bilhões, sendo 30 bilhões de euros, ou seja, até mais do que em dólares, para o orçamento da Ucrânia, para o orçamento da Ucrânia, não para a guerra, e 60 bilhões para a guerra. A Comissão Europeia estima o déficit de financiamento para 2026 e 2027 em cerca de 136 bilhões, e o FMI em 137 bilhões. Quero dizer logo para vocês, sempre que eles fazem alguma estimativa, multipliquem por 2, ou seja, deve ser algo em torno de 250 a 300 bilhões de euros. Agora somem isso. Depois de superar a resistência de vários países do leste europeu que não queriam pagar, especialmente a Hungria, se vocês se lembram, a União Europeia decidiu integrar a Ucrânia como membro pleno da sua organização, com todas as consequências decorrentes disso. A integração vai levar tempo. Ok. Vamos ver o que isso significa. Na verdade, não há melhor maneira de sacudir a Europa do que jogá-la em uma guerra. Bem, é claro, assim dá para resolver vários problemas ao mesmo tempo. Primeiro, nunca depois disso você vai descobrir quem roubou quanto. Nunca será possível identificar os erros cometidos. Além disso, é possível eliminar elementos indesejados. E aí vem uma coisa curiosa. Para uns, o elemento indesejado é quem é contra a islamização da Europa, ou seja, os de direita. E para outros, os elementos indesejados são justamente esses muçulmanos que chegaram em grande quantidade e, digamos, estão construindo estados dentro dos estados na Europa, com suas próprias leis, a Sharia e coisas do tipo. Quem quer que esteja liderando esse movimento em direção à guerra, essa é a chance deles resolverem alguns dos seus problemas dessa maneira interessante. Porque lá morreram 2, 8, 14 e 36 milhões. Quem já ligou para isso? Só um número, né? E 136. Quem se importou? Vamos ver. Ou seja, sobre os tratados da União Europeia, assim como o tratado sobre o funcionamento da União Europeia, muitos olham para o A e não olham para o B. Literalmente. O que está escrito lá? Se um Estado-membro se torna vítima de agressão armada em seu território, ou seja, alguém entrou em seu território de forma agressiva. Bem, isso é na Rússia, no território da Ucrânia, certo? Os demais Estados-membros da União Europeia são obrigados a prestar ajuda e assistência a ele o tempo todo. Como já disse, por todos os meios ao seu alcance. Isso funciona. Está no artigo 51 da Carta da ONU, eles transferem. É preciso ler a Carta da ONU para entender o que realmente quiseram dizer. Ou seja, os europeus juridicamente vinculam sua obrigação interna de lutar uns pelos outros ao direito mundial de autodefesa. Bem, na ONU está escrito mundial, então é mundial. Ou seja, no artigo 51, então, há um direito voluntário de se defender. No artigo 47.7 da União Europeia, isso se torna uma obrigação automática de entrar em guerra. Bem, o direito se transforma em uma armadilha. Eles pegaram e substituíram o que estava escrito na ONU por algo que eles gostaram mais. No momento em que um lado em guerra entra na aliança, são obrigados. Bem, isso quer dizer que terão a obrigação, para ficar claro, certo? Não
não podem e não vão considerar. E ao admitir na União um lado em guerra, isso significa assumir imediatamente a obrigação de ajudá-lo por todos os meios, inclusive na guerra. Entende que, ao aceitar a Ucrânia na União Europeia, os países da União Europeia automaticamente se tornam parte do conflito. Ou seja, isso se torna a Terceira Guerra Mundial, para ficar claro, certo? Para que isso seja chamado de Terceira Guerra Mundial. Então não é que não haja sinais dela, ela já está acontecendo, senhores, isso é a Terceira Guerra Mundial. Vocês devem achar que eles nem leram o próprio estatuto, não é? Porque eles gritam que de jeito nenhum que não se pode fazer nada para Deus me livre, não desencadear a Terceira Guerra Mundial, mas eles mesmos com as próprias mãos votam para iniciá-la. Precisamos entender isso, não é? Estou certo ao falar de nós? Vamos tentar entender, porque isso é uma maluquice, não é? Espero que tenham entendido o que disse. A União Europeia vai aceitar a Ucrânia em guerra em sua União e, portanto, no Estatuto da UE, existe a obrigação de proteger uns aos outros de qualquer ataque. Muitas vezes, os líderes da União Europeia disseram que a Rússia atacou a Ucrânia. Ou seja, a entrada na União Europeia ou a entrada da União Europeia nessa situação significa guerra entre a Europa e a Rússia. Você não acha que eles ficaram completamente malucos? Ou tem outra coisa aqui? Bem, vamos tentar. Vamos começar de longe. E digamos com um evento que não tem relação direta com essa decisão catastrófica em escala global. Vamos começar pelo fato de que os chamados líderes da oposição russa, ou seja, a oposição no exílio, alguns foram embora, outros foram expulsos, outros mais alguma coisa, que vivem de bolsas e doações. Uns recebem verbas da CIA, outros da Fundação Soros, outros do governo da Ucrânia, às vezes até da Rússia. Eles brigaram não por causa de comida, como dizem, mas por causa de álcool. Sofrimento, então sofrimento. Против usurpatara. Eles acusam uns aos outros de que o outro lado ou os outros lados não sofreram o suficiente. Lembro que alguns deles são sustentados por esse mesmo usurpador que paga para que tenham uma vida bastante confortável. Mas você sofreu pouco por causa dele, ou menos do que deveria. Quer dizer, você foi recrutado? Sim, eu também, mas depois. Então você é impotente, né? Faz tempo, 3 anos, e eu só 1 ano e meio. Então eu afirmo que entre o Kremlin, que não sai da terra alheia, e o restaurante parisiense, foi aí que tudo isso aconteceu, onde 2 líderes da oposição brigaram, oposição, no gabinete em Bruxelas, onde contam os bilhões dos outros e não ligam para quantos milhões de pessoas vão morrer. A ligação não é por acaso. E hoje vou tentar mostrar para vocês como isso funciona por dentro e o que está realmente acontecendo, pelo que todos eles estão lutando. Pelos próximos 30 minutos, vou contar, vou explicar, vou colocar diante de vocês 6 notícias completamente diferentes à primeira vista e vocês vão ver com seus próprios olhos que não são 6 notícias, é um único fio, uma corda que se agita ou se estica e coisas do tipo. Vamos começar pelo grande, certo? O processo de paz entre a Rússia e a Ucrânia está em pausa e essa pausa é de um tipo especial. A Ucrânia agiu conforme o esperado, segundo a diplomacia. Ela foi da página 18 para a página 19 e começou. Concordou com a União Europeia em um documento de 22 pontos. Ela o enviou para os Estados Unidos, enviou para o Kremlin, com uma proposta. Vamos terminar. E em resposta, aquilo que em uma sociedade decente é chamado de recusa, mas em russo intraduzível significa algo mais curto. Ou seja, mandaram para longe e coisas do tipo. O Kremlin afirmou, não iremos embora quando conseguirmos o que queremos. E a Ucrânia disse, enquanto vocês não forem embora e coisas do tipo. Sim, 2 povos que, ainda na memória dos vivos, se casavam nas mesmas igrejas. Antes enterravam parentes juntos, hoje não conseguem sentar à mesma mesa. E como dizem, nem conseguem sentar juntos para isso. Veja, não estou dizendo que não querem paz. Eu digo que não conseguem chegar a um acordo. São coisas diferentes. Essa diferença é crucial. Por que não conseguem?
Lembre-se dessa pergunta, vamos voltar a ela várias e várias vezes, como um refrão, porque a resposta para ela é única. E essa é a resposta para todo o resto. Aliás, tudo o que eles precisam é encontrar um inimigo comum. Eles podem chegar facilmente a um acordo, por exemplo, ao encontrar um inimigo nos judeus. Bata nos judeus, salve a Ucrânia. Esse slogan será compreendido também pelos russos. Acho que eles vão notar isso rápido. Na verdade, já notaram faz tempo. Por enquanto, uma previsão simples e mais cínica do que eu queria. Provavelmente nada mudará até novembro, ou seja, até as eleições americanas. Porque para muitos participantes desse drama, a guerra não é uma tragédia que precisa ser encerrada. A guerra é uma carta. Às vezes no baralho de outra pessoa, que segue o calendário de outra pessoa. E as pessoas que morrem por causa dessa carta ou nessa carta, nesse calendário, ninguém leva em consideração. Talvez só um louco ruivo sentado na Casa Branca na cidade de Washington. É assim que o chamam de louco, e acham que ele é louco. Incluindo o fato de que, por algum motivo que eles não entendem, ele quer impedir que matem mais ucranianos. O que ele tem a ver com isso, né? Dizem os líderes ucranianos. E ainda não mataram todos. E na Rússia dizem. Porque ele está se preocupando com as russas? Alguém veio da Rússia para cá, morreu lá. O que isso tem a ver com ele? E provavelmente pensam que há algum tipo de interesse. Porque sem interesse nós capitalistas não fazemos nada, certo? Mas eles não entendem qual é o interesse. E por isso também acham que ele é louco. Posição. Então, a oposição poderia ser assim, apresentar alguma proposta construtiva. Estou falando sobre a Rússia e a Ucrânia, certo? A oposição apareceu e diz, aqui estamos nós, nos unimos no exterior. Esses idiotas não conseguem chegar a um acordo entre si, mas nós propomos isso aqui, só que eles têm outra coisa em mente. Assim que eles apresentarem alguma proposta. Então, alguns deles podem começar ou deixar de receber financiamentos. Ou seja, assim que eu definir minha posição, imediatamente alguém vai parar de me pagar a bolsa. Porque vão dizer, é isso que você quer? E se você disser isso, então vão te dizer aquilo. De jeito nenhum, né? E o número de bolsas é limitado. Se ele conseguir a bolsa, alguém não vai conseguir. Por isso é tudo muito simples. Derrubar e mais uma vez derrubar o concorrente. E de jeito nenhum expressar sua própria opinião, entendeu? Diga exatamente o que o patrocinador da bolsa deseja. E nada além disso. Que propostas? Sobre o que conversar? Que propostas? A gente precisa é ganhar dinheiro. Como Vladimir Vladimirovich dizia quando trabalhava no Conselho de Leningrado. Como assistente do prefeito, sim, a gente tem que fazer dinheiro, ganhar grana. Foi isso que ele me disse pessoalmente. Pessoas que aparentemente têm tudo para estarem juntas. Um inimigo comum. Um inimigo comum. Não falo de inimigo judeu agora. Sim, um problema em comum. Penas de prisão em comum no passado. E daí? Gali Kasparov e Vladimir Kara-Murza. Kasparov, se não me engano, não ficou preso, certo? Não ficou preso. Duas figuras. E o Abukov talvez até tenha ficado lá por 2 semanas por vandalismo. 2 figuras que até pouco tempo atrás eram colocadas lado a lado nos cartazes. Brigaram. Bem, de verdade, pessoalmente. A ponto de Kara-Murza sair do comitê anti-guerra. Bem, ele disse para eles. Eles não fazem propostas, eles só discutem, só brigam. Declarou que não pode estar no mesmo campo ou no mesmo banheiro que Kasparov. Aliás, eu o entendo bem nesse sentido. Não vou brincar no mesmo parquinho porque esse menino solta pum com cheiro ruim. Isso é verdade. Então, e segundo as histórias, tudo começou com uma briga em um restaurante em Paris, onde um acusou o outro de não ter passado tempo suficiente na prisão. E parece que eles não fizeram isso por causa da bebida. Porque, pelo menos pelo que eu entendo, o campeão mundial não bebe muito. Só dá uns goles e pronto. Sobre Kara-Murza, não sei. Espero que ele beba. Após isso, dá vontade de dizer que nenhum dos dois ficou tempo suficiente na prisão. Aliás, lembro que Garik, se ficou preso em algum lugar, foi em prisão domiciliar na casa da mãe. E foi a mãe dele que o colocou lá, não outra pessoa. No geral, nada, na minha opinião. Sim, é muito bom viver neste mundo. Pensem bem nessa frase. Pessoas unidas pela luta contra a tirania ficam se comparando entre si. Quem foi mais oprimido? É como se fossem medalhas. O anterior tem mais medalhas, ou o Suslov tem mais medalhas. O serviço russo do The Moscow News, o Moscow Times escreve sobre isso. A imigração é ativa e absolutamente ineficaz. Frase ótima.
A imigração é ativa e absolutamente ineficaz. Ou seja, correm e não fazem nada. Todos brigaram, todos acusam uns aos outros de ganância, de traição, de roubo puro e simples de verbas do Ocidente. Hein? Roubo. Ele roubou minha verba. É? E o mais desagradável é que geralmente as acusações são justas. Vamos mais uma vez. Bem, eu fico irritado, sou um chato. Um chato. Me desculpe, não consegui me segurar. Vou dizer isso mais uma vez. Eles se acusam justamente um ao outro. E então, é isso. Não é só essa dupla. Isso provavelmente se aplica a todos os líderes da chamada coalizão anti-Putin, oposição, seja lá o que for, que eu conheço, eu não sei. Eles sabem uns dos outros que todos são traidores e ladrões de verbas ocidentais e nada mais. Exceto pela velocidade, tipo, quem chega primeiro para pegar a verba. Nada mais, não fazem mais nada. Quando digo traidores, senhores, não me refiro à Rússia ou à pátria, mas a pessoas traidoras por natureza. Digo isso em parte pelo que escreveu o Moscow Times e outros jornais. Parte disso se baseia na minha experiência. E muitos outros veículos de imprensa dependentes também escreveram sobre isso. Uma parte dessas publicações, assim como esses beneficiários de subsídios, depende do Soros, outra parte da CIA e outra parte do Putin. Sim. Esqueci de comentar. Alguns dependem do Zelensky. Por isso eles gritam tão alto que são independentes. Foi sobre isso que o Jack London escreveu uma vez, não é? Ou Jack London? Sim. Isso. Quando uma pessoa grita, sou muito honesto, segurem as carteiras se alguém grita isso a cada 30 segundos. Agora, para eles independência é basicamente usar o dinheiro das verbas para comprar champanhe ou contratar prostitutas. Isso é independência. É isso ou aquilo. Fora isso, em todo o resto, são dependentes. Por quê? E aqui eu quero que vocês me ouçam com muita atenção. A maioria deles realmente atende a uma demanda externa. Pagam para eles, eles falam. Muda quem paga, muda o que eles dizem. Não são lutadores, são vozes de aluguel. É como um cachorro que não late para estranhos, mas sim quando o dono manda. E fica quieto quando o dono diz quieto. Pronto, ficou em silêncio imediatamente. Lembram da história, por exemplo, com o Ilarionov, né? Fez uma cambalhota dupla no ar em um segundo e passou a dizer o oposto do que dizia antes. Antes afirmando que ele nunca mudou de opinião. Nunca, de jeito nenhum, não. Por quê? Entendi. Por quê? E imediatamente começou a falar mal de todas aquelas pessoas que ele chamava de amigos por toda a vida. Bem, eu entendo, depois que você se vende completamente, isso já não é mais vida, isso já é outra coisa. Por isso ele estava certo sobre o resto da vida, né? Ele era amigo deles. E depois que a vida livre acabou, eles se tornaram apenas sujeitos que mandaram você atacar. Bom, é isso. E você acha que só ele é assim? Falei dele porque lembrei, mas posso citar mais 10 sobrenomes. Eu acho que pelo menos tem mais um ou dois que vocês também conhecem. E agora juntem as duas imagens. Rússia e Ucrânia não conseguem chegar a um acordo de paz. Kasparov e Kara-Murza não conseguem se unir para lutar contra um inimigo comum. À primeira vista parecem histórias completamente diferentes, mas não são. Não, vamos adiante. Por quê? Por quê? Porque nenhum deles, nem os que estão em Moscou e em Kiev, nem os que circulam pela Europa e pelas Américas, não têm uma visão de mundo, não têm um fundamento. Ou melhor, não é uma visão de mundo, é o fundamento. Não existe resposta para uma pergunta anterior à política. Afinal, o que é o bem e o mal? Então eu digo, este aqui eu defendo e este. E vou dizer assim, um atacou o outro. Quando Hitler e Stalin lutaram, ambos se atacaram. Ou seja, tanto o que é deles quanto o que é dos outros eles não sabem. Onde está a linha que não pode ser ultrapassada? Não é por nada. Eles não têm princípios. E onde não há princípios, restam apenas 3 motores. Velhinhas, dinheiro, poder e conveniência pessoal. E cada um puxa para o seu lado. O cisne, o lagostim e, com o perdão da palavra, o Lúcio. Não porque está certo, mas porque lá é mais quente, mais confortável, mais agradável para o ego, e você foi aceito na sociedade na qual queria entrar. E de jeito nenhum você quer ser expulso dessa sociedade, certo? É por isso que entre eles não há nenhum líder. Líder não é quem segura o microfone, mas quem tem o mapa, quando tudo está encoberto pela neblina. E esses não têm o mapa. Eles têm bússola, mas ela só aponta para o próprio bolso, nada mais. Ela aponta para onde está o bolso.
Aqui é o momento certo para lembrar daqueles de quem sempre falamos. Nikolai Berdyaev, Filosofia da Desigualdade, basicamente alertava: quando a sociedade perde a probabilidade espiritual, a verticalidade, ela não se torna mais livre. Ela se desfaz em uma luta de egos. No lugar do indivíduo, resta uma massa que luta contra si mesma. É isso que vemos agora. Andrew Galambas dedicou a vida a provar que cada pessoa possui uma propriedade primária, sua vida, pensamentos e vontade. E que a civilização começa exatamente no momento em que eu reconheço que a propriedade do outro não me pertence, mas sim a ele ou a ela. Não posso fazer nada com ela porque ela é dele. Hillel Hagadol, ou seja, Hillel, o grande filósofo judeu da Babilônia, 100 anos antes de Jesus Cristo, disse tudo isso em uma frase que você conhece: não faça ao outro aquilo que é odioso para você mesmo. O que você não gostaria que fizessem com você tem várias variações. Odioso é a tradução mais próxima do hebraico e aramaico. Então, as pessoas que acabei de descrever não têm nem a vertical de Berdyaev, nem o princípio de Galambas, nem a regra de Hillel. E por isso eles estão condenados a brigas, não por má intenção, não, mas simplesmente pela forma como são estruturados. É da natureza deles, sabe, como aquela cobra que mordeu a tartaruga durante a travessia de um rio turbulento. Se não roubou no trabalho, roubou da família. Esse é o principal traço deles. Puxe a sombra do diabo para si, porque se não fizer isso a tempo, seus camaradas vão puxar. Prometeram à Ucrânia a adesão à União Europeia. Um país em guerra é convidado para uma união cujo estatuto prevê a obrigação de lutar por cada membro. Por quê? Ou seja, vamos lá de novo. Então, a Ucrânia, no dia em que se tornar membro da União Europeia, pela própria lei, voluntariamente, com sua assinatura, a Europa assume a obrigação de entrar em guerra com a Rússia por todos os meios ao seu alcance. Bem, agora vamos para a introdução. Como dizem, o segredo era simples e só isso. Ao ingressar na União Europeia, o país assina as condições de reestruturação de setores específicos. Isso está diretamente incluído no Tratado de Adesão, e é aí que está a razão de toda essa confusão. Um exemplo, só para vocês não pensarem que estou inventando: protocolo número 8 sobre a reestruturação da indústria siderúrgica polonesa. Quando a Polônia entrou, a Polônia permitiu o apoio estatal temporário à metalurgia, mas somente sob a condição de que o programa estivesse vinculado à redução da capacidade de produção na Polônia. A redução da produção. Assim, em troca da entrada, o país concordou em reduzir sua produção de aço, como consta no acordo para Cherny-Pavelov. Agora, a proibição de ajuda estatal, artigo 107. Ou seja, com isso, eles acabam com o setor já depois da entrada dos estaleiros poloneses em Gdynia e Szeteli. Após a adesão, o Estado continuou por hábito a apoiar seus estaleiros com dinheiro. Em novembro de 2008, a Comissão Europeia considerou esse apoio estatal ilegal. Os estaleiros violaram as regras do mercado único e a comissão exigiu a devolução do dinheiro com juros. As instalações do estaleiro teriam que devolver o dinheiro gasto há tempos com os trabalhadores. Bem, esse sistema lá na Polônia ainda não estava muito bem desenvolvido, né? Naturalmente, os estaleiros não conseguiram devolver o dinheiro. Seus ativos foram confiscados e vendidos a preço de mercado. O que você acha? Quem os comprou? A Polônia aprovou uma lei especial sobre procedimentos de liquidação. Assim, uma das maiores indústrias de construção naval da Europa Oriental foi desmantelada para a alegria dos concorrentes da Europa Ocidental. Observe a mecânica. Ninguém obrigou a assinar nada sobre concorrência. Simplesmente proibiram o Estado de ajudar esse setor, que ainda não estava consolidado, ao fazer a transição para o Ocidente. E sem essa ajuda, ela não teria sobrevivido à concorrência com os jogadores ocidentais já consolidados. O resultado é o mesmo, mas juridicamente tudo ficou muito limpo. Como assim? Vocês ajudaram, foi com o nosso dinheiro. E nós não permitimos, temos uma lei assim. Então, basicamente, assinaram essa lei. Sim, assinaram. Outro mecanismo é o teto de produção. Isso é simplesmente maravilhoso.
Você produz 100, mas dizem que só pode 3. Você pergunta por quê e respondem: mais de 3 não pode. Você assinou aqui. Aos novos membros, ao entrarem, foram atribuídas cotas de produção como leite e açúcar. Ou seja, os subsídios diretos para os agricultores dos novos países eram inicialmente menores do que para os antigos. Durante 10 anos, agricultores franceses receberam o subsídio integral, enquanto poloneses recebiam só parte dele. Ou seja, dizem ao agricultor: não produza tanto leite ou açúcar, mas ao ocidental dizem: produza. Ou seja, não dizem para ele: produza o quanto quiser. A União Europeia não exige assinatura de acordos de concorrência, agindo de forma mais sutil. Eles inserem no acordo de adesão a obrigação de reduzir a capacidade, depois proíbem o Estado de salvar seu próprio setor e estabelecem cotas. É isso. Segundo você, para a Ucrânia não é preciso adivinhar nada, pois o processo já está em curso. Durante a guerra, antes de qualquer adesão, precedentes do passado e respostas já estão em prática. Vou analisar os dois setores mais fortes. O aço, por exemplo, é uma cópia do cenário polonês e já está em ação. A Ucrânia é historicamente um dos líderes mundiais em metais. Lá tem cobre, Metinvest, Krivorogestal e seu principal mercado é a Europa. O que já estão fazendo com ela agora? Estão proibindo a Ucrânia de vender aço na Europa. Quer dizer, pode, mas só um pouco, não mais do que Bruxelas permitir. Bem, só um pouco. O aço ucraniano está sendo sufocado pelas mesmas mãos que prometem aceitar vocês na família e lutar por vocês. Grãos e agro. Aqui mesmo houve uma rebelião aberta da Ucrânia, uma superpotência agrícola. A força dela causou o primeiro grande conflito entre antigos amigos. Os grãos ucranianos baratos baixou os preços no país. Polônia, Hungria, Eslováquia e Bulgária impuseram proibições. Proibições de quê? Sobre a importação de produtos agrícolas ucranianos. Os fazendeiros poloneses bloquearam 260 estradas com tratores, ou seja, não dava para entrar. A conclusão sobre os produtos agrícolas é simples. A UE fisicamente não pode permitir que o campo ucraniano entre em igualdade de condições. Isso arruinaria tanto os fazendeiros ocidentais quanto o orçamento. Então quer dizer que a Ucrânia pode ser arruinada, mas os países ocidentais não podem. Por quê? Porque ela é novata e vão dar muito dinheiro para ela agora para que fique quieta. Isso significa que a Ucrânia terá longos períodos de transição, cotas e subsídios menores, como os novos membros em 2004, porém de modo mais rígido, pois é maior. Agora então, quanto mais forte for o setor ucraniano, mais ele será pressionado. Se fosse fraco, deixariam passar livremente, pois não seria uma ameaça. Mas o metal e o grão, por exemplo, e tem ainda muitas outras coisas, são competitivos demais. Por isso é justamente sobre eles que se impõe tarifa cota limite. A Ucrânia é convidada para casa, mas trancam justamente os 2/4 em que ela é realmente forte. Pelo artigo, então, como é mesmo 48, né? A Europa está pronta para se comprometer a lutar pela Ucrânia, derramar sangue por ela, mas não deixá-la entrar no mercado. Porque se a indústria ucraniana começar a competir localmente, a velha Europa vai ter problemas. Ou seja, morrer pelo mercado comum pode, mas lucrar nele jamais. São obrigados a defendê-la, mas não vão deixá-la competir. Se a UE tivesse um princípio único, seria assim: ou mercado livre para todos, então deixem entrar o metal e o trigo ucranianos, ou protejam os seus, então não nos chamem para lutar pela união. Eles mantêm ambos conforme a situação. Onde convém ao Ocidente, a proteção de mercado. Onde é politicamente vantajoso, a solidariedade. Não existem princípios, apenas conveniência. O ucraniano paga 2 vezes, com sangue na linha de frente e com a porta fechada para o mercado pelo qual foi chamado. E aqui está a minha versão, que em grande parte se baseia em fatos reais. A adesão equivale a colocar uma camisa de força de regras na Ucrânia. Entrar na União Europeia significa obrigar o país a aceitar 80.000 páginas de regulamentos. Proibição de apoio estatal, normas ambientais, padrões trabalhistas e ecológicos, cotas. E isso eleva o custo de produção ucraniano ao nível europeu. Ou seja, tira exatamente a única arma com a qual uma Ucrânia livre e pouco regulada poderia superar a Alemanha. Energia barata, mão de obra qualificada barata, baixa regulamentação são uma ameaça para o Ocidente. A verdadeira Alemanha já sente isso na pele. A Alemanha está se desindustrializando por conta própria.
A energia para a indústria é 2 vezes mais cara do que nos Estados Unidos e 50% mais cara do que na China. A BASF está fechando fábricas. O modelo de gás russo barato mais exportação cara desmoronou. A produção migra para locais com mão de obra barata e regras mais flexíveis. Agora imagine uma Ucrânia reconstruída do zero bem ao lado. Energia nuclear, gás, titânio, lítio, terras raras, engenheiros talentosos, salários baixos, mínima regulamentação. Bem, simplesmente eu não sei nem como chamar isso. Talvez o México americano, a América americana, sei lá, um imã que sugaria o que restou da indústria alemã e francesa. Eles têm muitos idosos para alimentar. Para os produtores ocidentais, esse é um medo real, não uma fantasia. A alternativa de mercado americana não é invenção, já está sobre a mesa no acordo entre Estados Unidos e Ucrânia sobre minerais. É exatamente o mecanismo de recuperação baseado no mercado. Um fundo de capital privado, direito de preferência para investidores americanos, 150 milhões como incentivo inicial para mobilizar dinheiro privado. E atenção, advogados destacam diretamente o conflito com as regras da União Europeia. O direito de preferência para os americanos contradiz a exigência da União Europeia de acesso neutro e não discriminatório ao mercado. Curioso como a Ucrânia vai assinar algo contrário ao que firmou com os Estados Unidos. Foi necessário incluir no texto uma ressalva de que o acordo não contradiz os compromissos para a adesão à União Europeia. Ou seja, 2 modelos de reconstrução entram em conflito: o americano com acordos, capital privado e desregulamentação, e o europeu com regulamentação e controle. Mas em troca disso, eles estão dispostos a prometer lutar os europeus, mas só se for conosco, não com os americanos conosco. Caso contrário, vamos à falência. Nós vamos lutar por você, vamos te dar agora muito dinheiro, 100 bilhões, 150 bilhões, só não venha competir conosco. A entrada na União Europeia é justamente o instrumento que antecipadamente coloca essa espécie de jaula de regras na Ucrânia e elimina sua vantagem competitiva. Antes que o modelo de mercado americano a tornasse um gigante de baixo custo bem na fronteira, não é possível provar que foi intencional. As consequências estão aí, e são exatamente como eu contei para vocês. E aqui um princípio soa como uma sentença. Se a União Europeia realmente acreditasse no livre mercado, uma Ucrânia forte seria um presente. Componentes baratos, crescimento, concorrência, mas a União Europeia a sufoca. Na teoria é livre mercado, mas na prática protegem seus próprios interesses. Da concorrência de qualquer coisa, o mesmo duplo padrão que com o artigo 42.7 chamam para morrer pelo mercado comum, mas não deixam ganhar dinheiro nele. Meu Deus, não estou dizendo que isso é uma conspiração, estou falando de outra coisa, que isso na verdade é pior do que uma conspiração. O próprio mecanismo de adesão é feito de forma que prende a Ucrânia em uma gaiola de regras justamente antes que o mercado livre tenha tempo de torná-la forte para que Deus me livre, a Ucrânia não reviva. Ninguém assina uma ordem, todos os jogadores ocidentais se beneficiam disso, e quem decide não tem princípio que os impeça. E por fim, o mais delicado, Israel como se fosse de outro país, e as eleições em Israel, e acontece algo que deveria surpreender, mas já quase não surpreende mais. Nos assuntos internos desse pequeno país, todo mundo se intromete ao mesmo tempo. Parte do Partido Democrata dos Estados Unidos, a estrutura da União Europeia e sim, a Rússia. A Rússia, que segundo relatos, tenta influenciar, subornar e convencer os eleitores de língua russa em Israel a não votar no atual primeiro-ministro e em seu aliado. E esses 3, de repente, têm um objetivo em comum: tirar uma pessoa. Mas por que justamente ele? Vamos chamar as coisas pelos nomes, porque ele ajuda o maior mal de todos. Um mal tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, para a União Europeia, para os globalistas e para os progressistas, e também para, não sei como se chama, aquele que cuida do clima, o climatista, desculpe a expressão, Trump. E por isso o odeiam em Moscou. E se entre parte da imigração ucraniana nos Estados Unidos e nos gabinetes de Bruxelas. Aqueles que não conseguem chegar a nenhum acordo entre si, imediatamente encontram consenso assim que se trata de decidir quem derrubar. Primeiro Trump, depois Yurev. Todos logo concordam. Aqui está o toque final ao nosso retrato. Pessoas e forças sem um princípio comum não são capazes de construir nada juntos. Mas sabem muito bem como destruir algo juntos?
Construir exige um mapa. Разрушение. A destruição, um martelo, ódio em comum já basta. Vamos juntar tudo o que acabamos de ver em uma só palma. Rússia e Ucrânia que não conseguem se reconciliar. Kasparov e Karamurza que não conseguem trabalhar juntos. Refugiados que não sabem para onde fugir. O Kremlin que inventa números para si mesmo. Engana a todos, quantos eles têm e o que têm. A Europa que tira das suas enfermeiras e se compromete a lutar. Todos ao mesmo tempo pressionam Israel. O motivo é que ninguém tem princípios. Sem princípios não há líder. E só existem aqueles que puxam para onde há dinheiro, grana, bufunfa, poder ou simplesmente o que é habitual e agradável. Pessoas sem princípios só sabem brigar e destruir. Os inimigos parecem se apoiar mutuamente. As alianças estão desmoronando, até antigos amigos já estão se rebelando. Essa é a nossa era resumida em uma frase. E agora que você viu isso, não vai conseguir deixar de ver. Em cada notícia seguinte você vai reconhecer as mesmas coisas, os mesmos traços, o mesmo padrão. Mas eu prometi a vocês no começo que não terminaria com medo. Essa imagem sombria tem um lado oposto muito luminoso. Tem um lado oposto muito luminoso. Diferente da lua, cuja face oculta dizem eu mesmo nunca vi, não é quente. Se tudo o que está desmoronando diante dos seus olhos está desmoronando por uma única razão, então isso pode ser tratado com um único remédio. Nem sem reformas, nem um novo líder com um microfone barulhento são a solução. O princípio é a visão de mundo, a partir do qual é possível verificar cada decisão sem esperar que ela desmorone. E esse princípio não precisa ser inventado. Ele já foi descoberto há muito tempo e só está esperando para ser adotado. Hillel nos deu uma regra: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Galambos explicou porque isso não é apenas um bom desejo, mas sim uma lei sobre a qual nossa civilização se sustenta. Minha vida, meu pensamento, minha vontade são minha propriedade, e a sua é sua. Se você não interfere e não invade, não atenta contra a minha, eu não vou atentar contra a sua. Berdyaev disse que liberdade não é uma multidão de iguais, mas sim a dignidade de cada indivíduo. Bem, desculpe, claro, mas mais duas citações, por assim dizer, tenha paciência comigo. Milton disse há 400 anos, deixem a verdade e a mentira se encontrarem em um debate aberto e quem já viu a verdade perder. Bem, por assim dizer, em um debate aberto e etc., Mill acrescentou a isso o seguinte: o único limite que uma pessoa livre precisa é não faça mal ao outro e, no mais, viva. Você percebe que tudo isso é basicamente igual, só muda as palavras. Aqui está seu mapa. Eles não têm isso, mas vocês, eu espero muito, depois desses 30 minutos já têm. E essa é a nossa vantagem. Porque uma pessoa com um mapa não entra em pânico na neblina, não corre às cegas, não vende seu voto por uma bolsa, não assina a guerra dos outros, não pressiona junto com a multidão aquele que mandaram a multidão não gostar. Ele mantém sua posição, porque ele não é mais parte da multidão. Ele é um indivíduo, ele permanece calmo, porque sabe onde está. Ele entende que qualquer proposta, qualquer lei, qualquer ideia que exija tirar algo de alguém sem a sua permissão é uma má ideia, uma má lei. E nós que entendemos isso, vamos insistir para que isso não aconteça. Mesmo que tiremos de um, vamos beneficiar milhões. Ainda assim é uma má ideia, porque isso vai nos levar exatamente para onde estamos agora. Porque é um passo para lá, depois mais um passinho, depois outro passinho, bem pequeno, justificado. E isso leva ao roubo, ao banditismo, à fraude e à total falta de prestação de contas das autoridades que vemos agora aqui nos Estados Unidos. Aliás, acredito que isso ocorre de forma ainda pior e em maior escala em outros países. Um mundo que vive brigando, mais cedo ou mais tarde, vai se cansar de brigar, e então não vai vencer o mais barulhento, mas sim aquele que tiver a carta na mão. Eu quero que sejam vocês. É por isso que faço o que faço. Das coisas do momento, já estamos no final. Não caiam nas tentativas de Putin, o democrata da União Europeia, de afastar Israel dos Estados Unidos. Hoje a coalizão de Netanyahu precisa resistir.
Ucranianos, vocês entendem que se lhes derem tantos bilhões de euros é porque querem algo de vocês. E vocês sabem o que eles querem de vocês? Ucranianos estão oferecendo tanto dinheiro para vocês. Eu sei, porque eu nunca votaria naquela montanha de queijo que estão oferecendo para vocês de graça. Europeus, vocês não percebem que estão sendo levados a uma guerra mundial? E para que vocês precisam disso? E quem é que precisa disso? Talvez seja necessário para aqueles a quem você confiou o poder e agora eles precisam esconder todos os rastros. Ou talvez seja necessário para a China. Aceitar a Ucrânia na União Europeia durante a guerra significa que a Europa entraria no conflito. Qual o sentido dessa guerra? Para quê? Entrar na Europa, em todos os sentidos dessa palavra, seria semelhante à morte. E não estou falando que a Rússia vai vencer vocês têm 550 milhões de habitantes. Será que as dificuldades que vocês enfrentarão agora não cairão sobre a Rússia, mas sobre a guerra? Não é por causa do que essas criaturas fizeram, nem dos que diziam proteger os pobres tirando dos ricos. Bom, vocês estão espalhados pela Europa como imundície. O que você acha? Eles tiraram tudo. E agora já levaram a Europa a um estado em que ela praticamente se tornou um continente acabado. Talvez, mas realmente vai ter uma quantidade enorme de sangue por causa disso, só que eu temo que depois desse sangue tudo fique ainda pior. Você pode ver claramente que grandes civilizações desapareceram antes mesmo do surgimento da civilização europeia, e agora ela, seguindo os mesmos padrões, está afundando do mesmo jeito. Se para você não basta apenas saber das notícias, mas também entender o mecanismo por trás delas, eu tenho 2 caminhos para te oferecer e peço que, por favor, vá conferir os 2. Então, este canal é onde faço minha análise diária, todo dia pelo menos um vídeo, às vezes um segundo vídeo, às vezes uma entrevista como segundo vídeo em outros canais, com notícias e análise. Para todos que querem enxergar o quadro por trás da manchete, inscreva-se aqui para não perder nenhum vídeo. Como vocês viram hoje, todos os elementos estão conectados. Um elo perdido muda tudo. Toquem o sino o mais forte que puderem. Se você gosta de refletir profundamente, venha para o Roteiro para a Liberdade, um canal separado. Lá, 2 vezes por semana, vamos além da superfície e chegamos ao fundamento. O que é propriedade? O que é liberdade? Por que uniões acabam? E como são feitas as que duram séculos? Isso é para poucos, mas me parece que você pode ser um deles. Se você ouviu até o final, você pode ser um deles. Inscreva-se nos 2, em um para saber o que está acontecendo e no outro para entender o porquê. E juntos, eles dão aquilo que nenhum dos personagens da nossa história tem hoje, uma visão completa. Cuidem-se e preservem sua capacidade de pensar por si mesmos. Isso é algo incrivelmente raro e valioso neste mundo. Até logo, adeus, e espero que você tenha um dia maravilhoso.